Olá, pessoas, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui aguardando o horário da secretaria do Fábio abrir, da escola. Como eu estou um pouco atrasada na leitura, eu resolvi colocá-la em dia, né? E hoje nós estamos no dia de número 96. 1 Samuel, capítulo do 4 ao 6 e Lucas, capítulo 9, do 1 ao 17. Nós vimos aí o aparecimento de Ana, a mãe que orava por um filho. Deus concebeu, entregou a Ana Samuel e mais 5 filhos, e eis que ele crescia em graça, em estatura e no favor do Senhor e dos homens, ali no convívio do sacerdote Eli. E aí vai dizer hoje, né, capítulo de número 3, a gente vai falar sobre a glória se foi de Israel, sobre como a arca de Israel foi retirada ali do povo e como aquilo ali simbolizava para eles. Afinal de contas, a arca da aliança, ela representava nada mais, nada menos que a presença de Deus. Então imagine a presença de Deus ser retirada ali do meio de Israel. Para eles uma catástrofe, né? Eles vão sofrer aí uma derrota trágica, isso em número de pessoas, e uma derrota espiritual também, a perda dos 2 filhos de Eli, Orfe e Finéias, esses que eram corruptos sim, mas para uma trágica ali morte, querendo ou não, né? Independente de serem corruptos, eram líderes espirituais. Então, capítulo de número 3 de 1 Samuel vai começar assim, dizendo que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias, e a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes, não era comum que a gente visse alguém ali recebendo revelações de Deus, né? Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel, eis-me aqui. Comecei errado. Começa pelo 4. Eita, isso que eu já li da outra vez. Então agora sim, 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Então Israel é derrotado aí no campo de batalha. Eis que naquele dia morreu aí cerca de 4.000 homens na peleja. Os filisteus, né, lembra que eu falei, eram pessoas ali que queriam o tempo inteiro o território pertencente aí a Israel, e eles sempre estavam em guerra. Quando não filisteus com Israel, Israel com filisteus. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragam de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos.
Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizando entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Orfe e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então, eis que a arca de aliança, ela é pega para acompanhá-los aí na batalha. Eis que eles tomam essa decisão aí para que a presença do Senhor estivesse com eles, né? E bora lá. Tomada a arca, Orfe e Finéias morre. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Então eles ficaram tão felizes, emocionados aí com a arca chegando, que soneca, deram um grande grito aí de júbilo, né? Se alegraram. E aí os próprios filisteus ouviram aí o júbilo que o povo fizera. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios em toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus. Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Orfe e Finéias. Então, olha só, Israel foi aí derrotado mais uma vez. Por mais que os filisteus tivessem medo ali, quando eles souberam que a arca estava com eles, como eu falei lá na introdução, né? Os filisteus, eles dominavam aí o ferro, né? A fundição. Então, eles tinham armas mais preparadas. E com isso, eles acabaram vencendo, derrotando a Israel, e morreram aí, além de 30.000 homens, os 2 filhos de Eli. Deus permitiu a derrota para com aí os israelitas. Sofreram grandes perdas humanas, e aí a arca, ela é capturada, revelando o estado espiritual em que o povo estava, afastado de Deus, né? Deus não permitiria se assim fosse, mas eles estavam afastados de Deus. Deixa eu continuar lendo aqui, verso 12. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu a notícia a Eli.
Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podiam ver. Disse o homem a Eli: Eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: Que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticídio entre o povo. Também os teus 2 filhos, Orfe e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto do portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel por 40 anos. Eis que, recebendo a notícia que a arca havia sido tomada, Eli, o sacerdote, caiu para trás, literalmente, e morreu. Ele mal recebeu a notícia dos filhos aqui, né? Que a gente não fala muito, né? Mas provavelmente, talvez, né? Também ouviu que os filhos morreram. E aí, infelizmente ali, ele vem a falecer. Versículo de número 19. Só para você saber, ele aí recebe essa notícia, a Glória se vai. E eis que agora como que vai ser? Quem vai assumir? Versículo de número 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao espirrar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Estava super decepcionada ali diante daquela situação, né? Mas chamou o menino de Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e por causa de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Deus de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Então, eis aí que nasce Icabô, e a glória havia se afastado deles, e ele, sacerdote Eli, também não existia mais. Eis que ele também faleceu diante dessa situação, e estava todo mundo ali numa situação triste, deprimente, buscando uma solução humana para problemas aí espirituais. O que fazer? Como fazer? E agora, diante dessa fragilidade, como proceder? Deus não é uma coisa que você pode levar. Por mais que a Arca da Aliança fosse um símbolo físico da presença de Deus, a presença de Deus não é algo que você pode carregar. Não é um cordão, não é um amuleto, não é um símbolo. Você está ou não com Deus. Você tem que ter um posicionamento com Ele. Então não adianta você carregar símbolos, ídolos, se você não está com Ele. A gente já sabia que Orfe e Finéias, eles não estavam com Deus. Eram filhos de sacerdotes, mas não estavam vivendo na vontade de Deus. Já estavam desagradando a Deus há muito tempo. Então, eis aí que foi somente demonstrado aí algo que eles já sabiam, né?
Talvez não o povo de Israel, mas os sacerdotes sabiam, fizeram pouco caso, infelizmente. Capítulo de número 5 de Samuel vai dizer assim: como Deus mostra sua glória. Como que Deus vai mostrar sua glória agora? Vai iniciar dizendo que Deus vai ter uma soberania sobre um Deus falso. A gente sabe que eles tomaram a arca, né? O que eles vão fazer com a arca? Se eles nem acreditavam no Deus de Israel. Eles queriam enfraquecer o povo de Israel. Mas o tiro saiu pela culatra. Olha só. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer e Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon. Dagon, junto a este. Dagon aí é uma entidade, um deus caído, um falso deus, né? E colocaram a arca ali dentro daquele templo, daquela entidade. Tomaram os filisteus a arca de Deus e meteram na casa de Dagon junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Era um ídolo, um poste, né? E eis que pela manhã esse ídolo estava encurvado, estava fora do seu pedestal e estava prostrado ali diante da arca. E aí, eles vendo que ele estava caído, eles pegaram e levantaram ele. Verso 4 vai dizer que levantando-se de madrugada no dia seguinte, no outro dia, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas. Sobre o limiar dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e a todos os que entraram no seu templo não lhe pisam o limiar de Asdote até o dia de hoje. Então, eis que no segundo dia, eles passando por ali, mais uma vez, Dagon estava prostrado, só que dessa vez quebrado, com a cabeça quebrada e as duas mãos também quebradas. Eis que ele não estava completo, só o tronco ali estava inteiro. Por quê? Verso 6. Porém a mão do Senhor castigou durante os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Então eis que, além deles perderem a entidade dele, Deus castigou aí as falsas divindades com essa humilhação aí, com tumores, né? Feriu eles com tumores. E aí, vendo os homens, verso 7, de Asdod, que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus, pelos que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos da arca de Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca de Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhe nasceram tumores. Então, eis que aonde a arca passava, não sendo eles adoradores do Deus Altíssimo,
eles eram punidos com tumores. O poder da presença de Deus estava pesando aí sobre Asdod. E eles resolveram que eles iam mandar a arca para mais longe. Vão tirar ela daqui e vão mandar para mais longe ainda. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Isso sucedeu que também, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós e a nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram e todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara durante ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subia até os céus. Então começou a gerar pânico ali em Ecrom, e o poder de Deus era muito, né? E aí, eis que a gente viu o deus Dagon ali ser quebrado, então praticamente colocado fim ali àquela idolatria. Mas a decisão era que a arca fosse retirada, né? Mas aonde ela passava, ela deixava eles marcados aí com uma doença. E eis que a agonia sobreveio sobre eles, a ponto deles tomarem uma decisão drástica. No capítulo de número 6, a arca vai seguir mais à frente. Vai seguir aí para a terra dos filisteus, para sair, da terra dos filisteus. Verso 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Porque eis que eles sabiam que não pertencia a eles, aonde ela estava, ela trazia o mal para eles, e eles queriam tirá-la dali. Por quê? Todas as doenças que estavam vindo, eles sabiam que era por conta da arca. E eles chamaram os adivinhos, e aí eles responderam: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envias vazia, porém envia-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam segundo o número dos príncipes dos filisteus: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra. E dai glória ao Deus de Israel, porventura, e dai glórias ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque, pois, seríeis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal,
Não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda julgo, e tai-as ao carro seus bezerros. Levá-lo-eis para casa. Então tomou a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro. Nem a metei num cofre ao seu lado, as figuras de ouro que lhe em haveis de entregar, como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. Se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Então, eis que os adivinhos colocaram para eles que eles devolveriam a arca, colocariam ela aí num carro de bois novo e que ela seguiria sozinha. Se foi Deus mesmo que sobreveio a praga sobre os filisteus, ela iria caminhar sozinha, sem ninguém guiar o carro de bois. E eis que ela não seguiria sozinha, sem uma oferta, sem algo ali a pedir perdão ou a representar o arrependimento deles. Fizeram uns desenhos de tumores ali de ouro e de ratos, que os ratos era uma praga que estava muito grande ali. E eles acompanhavam aí o caminho da arca. Vamos ver, né, se realmente foi Deus ou se foi algo casual aí que Dagon permitiu vir sobre nossas vidas. E aí, assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias, ataram ao carro os seus bezerros, encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andaram e berrando seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale e levando os olhos viram a arca e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a pedra no carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra no mesmo dia. Os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e imolaram sacrifício ao Senhor. Então, eis que realmente, de forma sobrenatural, a arca seguiu até o local que ela tinha que ir, sem ninguém fazer nada, né? E ali eles tiveram que reconhecer o poder de Deus, a glória de Deus manifestado mesmo em terras pagãs, mesmo em locais ali que não adoravam ao Deus vivo. E eles não deram mole, né? Eles falaram que a gente vai fazer que nem Faraó, que passou aquele monte de praga. Não, a gente sabe como que o negócio foi feio. Então nós vamos entregar. Entregaram. E eis que o povo, ao ver a arca, se alegrou, né? Foi uma celebração ali, uma felicidade. E eles ofereceram sacrifício ali
em agradecimento a Deus. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus, verso 16, e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram para os filisteus ao Senhor como oferta, pela culpa. Por Asdod, um, por Gaza, outro, por Arquelon, por Gate e outro por Ecrom. Outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres, e grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, esta até o dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-semita. E feriu o Senhor aos homens de Bet-semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticídio entre eles. Então disseram os homens a Bet-semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então, eis que eles também foram ali, a palavra não seria sacrificados, mas que eles sofreram ali também por abrir a arca. A arca não podia ser manuseada por qualquer pessoa. A arca, ela precisava de sacerdotes para poder conduzi-las, né? Então, houve um mal ali também para com o povo de Israel. Por quê? Porque ninguém poderia permanecer na presença de Deus assim, tão próximo. Somente um homem realmente de Deus, né? Um sacerdote. Meu ombro tá doendo um monte, gente. Até aqui hoje, né? Deixa eu só confirmar. Isso, até o 6. 1 Samuel hoje. Eis que a presença do Senhor havia retornado, então, para o povo de Israel. E agora, o que eles fariam? Como eles fariam? Vai ficar para a próxima, para a gente falar sobre. Antes, a gente agora segue com Lucas, capítulo 9, do 1 ao 17. 5 princípios essenciais para uma vida com propósito. Como ter uma vida com propósito? Qual que era a missão ali dos 12? Vamos vê-la. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, eis que os 12 agora recebem o poder para fazer as mesmas coisas que Jesus fazia, e além de pregar, né? E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saíres, e aonde quer que não vos enviarem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Eis que eles recebem uma instrução aí para cumprir a sua missão. Pregar a palavra, levar a cura
E aonde eles não fossem bem-vindos, bate o pó dos pés aí e segue viagem, segue o seu caminho, vai. E percorre aí vários lugares anunciando o evangelho. Faz a sua parte. Verso 7 vai dizer: Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passara e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros: Elias apareceu. E outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu matei, decapitei a João. Quem é, pois, este a respeito de qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-los. Então, eis que ele tinha certeza que ele tinha matado João Batista, então ele tinha certeza que João Batista não havia ressuscitado. E ele não cria que Elias ou outro profeta devia acontecer, ressuscitado ou aparecido. Ele queria saber quem era aquela pessoa que estava ali agora, causando aquele alvoroço entre os demais. Deixa eu ver até o 17, né? E ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, aconselhando-as, falaram-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Mas um dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto, lugar que não tem nada. Ele, porém, lhe disse: Dai-lhes vos mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos para os céus, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Eis aí que a multidão é alimentada, né? O milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E aí 5.000 homens são alimentados a ponto aí de se recolher os restos, né? Todos comeram e se fartaram, e todos os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos em 12 cestos. Eis que eles estavam ali a pregar e fazer as boas novas. Até aqui, né? A gente segue com a leitura. Eis que agora os discípulos estavam aptos para fazer milagres. Você também é apto para fazer milagres, sabia? Você também está pronto, preparado. Basta você crer no poder que Ele já derramou pelas nossas vidas. Amém? Fique ligado essa semana, fique ligado nesse dia. Não se prenda a coisas, se prenda a estar próximo de Deus, da presença dEle. Amém? Vamos orar, que nós não oramos no início? Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por mais essa manhã e pedir que o Senhor esteja conosco. O Senhor é real, nós cremos nisso. E nós nos colocamos, Deus, à sua disposição. Faz o que quiseres de nós. Faz o que queres das nossas vidas.
Pai, assim nós nos colocamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Até aqui hoje. Me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau.